2 de agosto de 338 a.C. Na Península Grega, a guerra não era mais uma ameaça distante. Ela havia se tornado uma realidade. O rei Filipe II da Macedônia marchou para a Grécia Central. Esta não era uma pequena incursão. Era uma campanha cuidadosamente preparada, destinada a remodelar o equilíbrio de poder em todo o mundo grego. Ao lado do rei, cavalgava seu filho de 18 anos, o herdeiro do trono, o príncipe Alexandre. Apesar de sua pouca idade, Alexandre não era uma figura mantida atrás das linhas. Ele já tinha visto combate. Ele já havia comandado soldados. E em Queroneia, ele enfrentaria o maior teste de sua vida até então. O que se desenrola a seguir é mais do que a história de exércitos e comandantes. É um momento em que a própria história começa a mudar de rumo. Se histórias como esta importam para você, uma simples curtida nos deixa saber que você está percorrendo este caminho conosco. E ao se inscrever, você estará aqui enquanto continuamos acompanhando os grandes pontos de virada da história. Agora, retornamos ao campo em Queroneia. Perto da cidade grega de Queroneia, o exército macedônio foi detido. Diante deles estava uma poderosa aliança de cidades-estado gregas, liderada principalmente por Atenas e Tebas. Os gregos não haviam escolhido este campo de batalha por acaso. Montanhas se erguiam ao sul. O rio Cefiso corria ao norte. Ambos os flancos estavam naturalmente protegidos. O terreno favorecia fortemente a infantaria pesada hoplita. Manter-se firme, segurar a linha, empurrar o inimigo para trás através da disciplina e do peso da formação. Aqui, eles acreditavam, o avanço macedônio poderia ser detido. O exército de Filipe estava organizado com ordem e intenção claras. No flanco direito, o rei assumiu o comando direto. Sob ele estavam 6.000 de sua infantaria de elite, os hipaspistas. Eles eram apoiados por 500 peltastas e 500 arqueiros. Esta era a força mais experiente de todo o exército macedônio. No centro estavam 15.000 falangitas. Armados com longas lanças sarissa, eles formavam uma sólida parede de aço, quase impossível de penetrar. Eles eram o coração do exército de Filipe. O flanco esquerdo era comandado pelo príncipe Alexandre. Aqui estavam 5.000 hipaspistas adicionais, 500 da cavalaria de companheiros da Macedônia, 1.700 cavaleiros tessalianos e 1.000 escaramuçadores. No total, Filipe comandava cerca de 30.000 soldados de infantaria e 2.000 de cavalaria. Do outro lado do campo, as forças gregas formaram suas próprias linhas. No flanco esquerdo, estavam 10.000 hoplitas atenienses. A maioria deles nunca havia lutado em batalha. Eles eram numerosos, mas inexperientes. No centro estavam 7.000 hoplitas provenientes de vários estados gregos. A maioria eram mercenários. Alguns eram veteranos mais velhos de cidades próximas. O flanco direito pertencia a Tebas. Com 18.000 homens, eles formavam a força maior e mais disciplinada da aliança. No local de maior honra estavam os 300 guerreiros do batalhão sagrado de Tebas, os melhores soldados de todo o exército grego. Discutivelmente, a unidade de maior elite em todo o campo de batalha. No total, a aliança grega reuniu aproximadamente 35.000 homens. Uma vez que ambos os exércitos se posicionaram no campo em Queroneia, Filipe II fez seu primeiro movimento. Ele não comprometeu toda a sua força. O rei ordenou que o flanco direito macedônio avançasse. Este era o setor sob seu comando direto. As unidades de maior elite foram enviadas à frente para enfrentar os atenienses. O resto do exército macedônio foi instruído a permanecer no local, mantendo sua familiar formação inclinada, sem avanço, sem recuo, apenas esperando. O príncipe Alexandre recebeu instruções claras. Ele não deveria entrar em combate. Ainda não. Embora Alexandre fosse jovem, Filipe não tratava seu filho como um aprendiz. Ele confiava na habilidade de Alexandre de observar e julgar o campo de batalha. Essa confiança havia sido conquistada em campanhas anteriores, onde Alexandre já havia liderado soldados em combate real.
À medida que o flanco direito macedônio se aproximava, escaramuçadores foram enviados à frente da formação principal. Eles avançaram rapidamente, espalharam-se, dardos foram lançados e flechas disparadas contra as linhas atenienses. O objetivo de Filipe não era quebrar a formação inimiga imediatamente. Ele buscava provocar, atrair as forças atenienses para longe da forte posição defensiva que haviam escolhido no início. Mas os atenienses não morderam a isca. Eles não perseguiram. Eles não quebraram a formação. Eles mantiveram sua linha de hoplitas. Permaneceram firmes e esperaram que os macedônios entrassem em sua zona de matança. À medida que a distância entre as duas forças se fechava para menos de 30 metros, Filipe emitiu sua próxima ordem. Desta vez, não era mais uma sondagem. Ele sinalizou o ataque. As unidades de hipaspistas macedônios avançaram de uma só vez. Eles avançaram rapidamente, mantendo formação cerrada, escudos travados à frente de seus corpos. Sua experiência de campo de batalha era evidente desde os primeiros momentos de contato. Empurrões poderosos e estocadas precisas infligiram baixas nas fileiras atenienses. Muitos soldados atenienses caíram, mas sua formação não entrou em colapso. Os atenienses eram mais numerosos. Eles permaneceram ombro a ombro. Sua linha manteve-se firme. Apesar da pressão, eles não foram empurrados para trás. Não havia sinais de pânico, nenhum sinal de colapso. O confronto rapidamente se transformou em uma luta prolongada. Nenhum dos lados obteve uma vantagem decisiva. Nenhum dos lados cedeu terreno. O campo de batalha encheu-se com o som de escudos batendo em escudos e lanças rangendo contra armaduras. Suor, poeira e exaustão começaram a se instalar em todas as fileiras. De sua posição de comando, Alexandre observava a batalha se desenrolar. Ele reconheceu um perigo crescente. Se o flanco direito de Filipe permanecesse engajado por muito tempo, arriscava ficar isolado. Alexandre ordenou que o centro e o flanco esquerdo macedônios avançassem lentamente, não para atacar imediatamente, mas para preservar a coesão em toda a linha. À medida que a luta se arrastava, sinais de fadiga começaram a aparecer entre as tropas atenienses. Nesse momento, Filipe tomou sua decisão mais crítica. Ele ordenou repentinamente que seu flanco direito recuasse. Para os atenienses, isso pareceu decisivo. Eles acreditavam que o inimigo estava enfraquecendo. Eles acreditavam que a vitória estava ao alcance. As fileiras atenienses avançaram com ímpeto. Eles pressionaram a perseguição, avançando mais fundo, mais longe do corpo principal da aliança grega. Alexandre viu tudo. Ele não se apressou. Ele simplesmente observou. O flanco esquerdo ateniense estava sendo puxado para fora. A distância entre ele e o centro grego aumentava a cada passo. No centro do campo de batalha, os aliados gregos reconheceram o perigo. Uma parte de sua força avançou para acompanhar o ritmo dos atenienses. Mas essa resposta apenas esticou o centro e enfraqueceu sua coesão. E então, eles encontraram o que Filipe estava esperando o tempo todo. A parede de lanças Sarissa, formada pelos falangitas macedônios. Longas pontas de lança apontadas diretamente para a frente. Sem recuo, sem abertura das fileiras. A história muitas vezes muda de rumo não através de barulho ou espetáculo, mas através de momentos como este, silenciosos, deliberados e facilmente mal compreendidos. Se esses pontos de virada falam com você, considere deixar uma curtida para mostrar seu apoio e inscreva-se para continuar explorando as histórias que moldaram nosso mundo. Porque o que acontece a seguir decidirá não apenas esta batalha, mas o destino da própria Grécia. O momento havia chegado. Alexandre esporeou seu cavalo para a frente, liderando 2.300 cavaleiros macedônios. Ele sinalizou para que toda a linha macedônia avançasse de uma vez. Filipe ordenou que suas tropas se mantivessem firmes e contra-atacassem o flanco esquerdo ateniense. Ao mesmo tempo, Alexandre contornou o flanco e entrou na retaguarda do centro grego e das forças tebanas. A cavalaria macedônia
chocou-se diretamente contra a retaguarda da formação de hoplitas. Este era o martelo e bigorna. A formação grega entrou em colapso. O pânico se espalhou rapidamente. O colapso começou no centro da linha grega. À medida que a formação se desfazia, o flanco direito tebano foi cortado do resto da aliança. Nenhum apoio restava, nenhum caminho de retirada. Os atenienses reconheceram o que não podia mais ser salvo. Eles começaram a recuar. O campo de Queroneia agora pertencia à Macedônia. Alexandre não diminuiu seu avanço. Ele lançou sua cavalaria em perseguição às forças tebanas em desintegração. A maior parte do exército tebano fugiu do campo de batalha. Mas uma unidade não recuou. Os 300 guerreiros do batalhão sagrado de Tebas mantiveram sua posição. Eles não deram as costas. Eles não buscaram fuga. Os melhores soldados da Grécia lutaram até que o último homem caísse, não para vencer, mas para preservar a honra. Quando a luta finalmente terminou, os números de baixas foram impressionantes. Dado o tamanho dos exércitos, as perdas foram relativamente baixas. A Macedônia perdeu estimados 200 a 400 homens. As forças gregas sofreram cerca de 2.000 mortos. 4.000 adicionais foram feitos prisioneiros. A vitória em Queroneia foi mais do que um sucesso militar. Ela marcou o fim da verdadeira independência militar para as cidades-estado gregas. A partir daquele momento, Atenas, Tebas e seus aliados não eram mais livres para decidir seu destino no campo de batalha. Filipe II emergiu como o poder político dominante na Grécia Central, não através da diplomacia, mas através da força das armas. Queroneia inaugurou uma nova era, uma nova ordem, uma na qual a Grécia, há muito dividida por conflitos internos, agora estava sob liderança macedônia. Mais importante, a batalha preparou o palco para o que viria a seguir. Campanhas que alcançariam muito além da Grécia. Conquistas que remodelariam o mundo antigo. Alexandre, com apenas 18 anos, provou que era mais do que um herdeiro. Ele era o futuro da guerra. Se você ficou conosco até este ponto, provavelmente sentiu o que Queroneia representa. Não simplesmente vitória ou derrota, mas um momento em que a história mudou de direção. Se você já refletiu sobre tais pontos de virada do passado, convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. E se você valoriza a história contada devagar, claramente e com respeito pelo seu significado, considere se inscrever no canal enquanto continuamos explorando os momentos que moldaram nosso mundo. A história não é apenas algo que lembramos, é algo que nos esforçamos para entender.